Bom dia! Iniciando hoje a primeira live do Aceita um Cafezinho, que é aquilo que a gente sempre fala para aquele cliente quando chega na nossa empresa, quando a gente vai com ele em algum lugar do nosso stand, a gente sempre diz assim, aceita um cafezinho? E daí você vai lá e aceita um cafezinho. E hoje eu vou receber o Robson. Não tinha indo no privado. Vamos lá, ele já está entrando por aí. Oi, Robson. Priscila, bom dia, tudo bem? Como Bom, estamos? bom dia. Deixa eu arrumar minha câmera É, aqui. ficou escuro aí. Deixa eu ver. Pronto. É que eu tô com um gato atrás da câmera, eu nem te conto. Ah, Nunca aparece, hoje ele resolveu aparecer, tá aqui atrás da câmera. E aí, meu amigo, como é que tá? Horário diferente de live? horário diferente de live, né? São Paulo aqui uma manhã fria, né? Depois de tanto tempo de muito calor, né? Estamos com uma semana fria aqui. Mas tá bom, tá gostoso, tudo jóia. Estamos aqui, Priscila, vamos lá. E Maravilha, não podia, Robson. né, Priscila, de deixar de tomar o meu cafezinho aqui, já que você falou que é Ó, um bom dia com cafezinho. ó, bom dia. Ó, tem gente mandando você ajeitar o topete aí, já estão te Ajeitar o provocando. tapete? Pera aí, vamos ver. Vou passar a mão aqui. Pronto. Ele acabou de levantar, ele só pôs a camisa e veio. Exatamente, Priscila. E Não, veio. não é isso, não. Ai, ai, Robson. Robson, bom dia, né? Antes de Bom tudo, bom dia. dia a todo mundo que está entrando. Robson, eu queria saber assim, porque a gente tem as lembranças de você defendendo o pessoal do aço, né? O homem de aço. Mas eu sei que você trabalha aí com muito mais coisas. Você tem vários clientes de vários. Ó, falei que ele ia vir aqui dar um oi. Ó, Mas tu ainda tá com a câmera fechada pra mim aqui. sério? Sério. Pessoal, como é que tá a minha câmera? Senão eu vou precisar sair e entrar novamente. Quem tá assistindo? Acho que é só você que não me ouve, não me vê, Robson. Será? Acho que sim. Então tá bom, segue o baile. Então tá, vamos lá. O que você anda fazendo, Robson? Então vamos lá, Pri. Eu nos últimos anos, né? A partir do momento que a gente, como você bem disse, né? Estava à frente, está à frente, né? Estou ainda à frente da gerência técnica na Associação Brasileira das Indústrias de Portas e Janelas Padronizadas, né? A Uhum. antiga AFEAço, das esquadrias de aço, Atual Abraesp. a atual Abraesp, que em 2016 ela foi a Abraesp foi criada, por quê? A maioria dos fabricantes de esquadrias de aço também passaram a fazer esquadrias de alumínio e alguns já arriscam começar a montar janelas, portas e janelas de PVC, tá? Uhum. Então, se tornamos a Associação de Esquadrias Padronizadas. A partir daí, então, eu ampliei meu escopo de atuação, não ficando só restrito às esquadrias de aço, mas também às esquadrias de alumínio, né? E já começando ali a partir de 18, prestar algumas consultorias para empresas de esquadrias de PVC, né? Mais adiante apareceu um outro segmento para eu atuar, metais sanitários, também na parte de Sim. normalização, né? Acompanhar as discussões de norma de normalização, né? Mais adiante um pouco, eu comecei também a trabalhar num outro setor, né? Ligado ao Cianfesp, né? Que é o Sindicato das Indústrias de Artefatos Não Metálicos do Estado de São Paulo, que hoje tem a responsabilidade de entidade de secretaria técnica do Comitê Brasileiro de Esquadrias, Componentes Ferragens Geral, mas Graças a Deus temos um comitê brasileiro, temos não um somos comitê mais uma brasileiro. CE. Não somos mais comissão de estudo especial, somos um comitê brasileiro. O Cianfesp é a entidade responsável, né? Por isso, o Cianfesp é um sindicato patronal, ele é responsável pela normalização do segmento de esquadrias e temos um segundo comitê sob a responsabilidade do Cianfesp, que são os utensílios e artefatos domésticos, né? Vocês vão falar o que é isso?
todos os utensílios que usamos na cozinha para fazer a cocção, o cozimento de alimentos. E é um setor que tem regulamentação, então é muito bacana. Maravilha. É aquele que protege para a panela de pressão não estourar, não é? Exatamente. E por último, o último trabalho que eu fiz, que muita gente, quando eu falo, não acredita, nós entramos no setor de latas de alumínio, a lata que a gente usa para beber qualquer líquido, água, refrigerante, vinho, cerveja, que era um setor que, apesar de extremamente tecnológico, não tinha uma norma brasileira. E mundialmente também não existia uma norma para determinar as características da lata de alumínio. Hoje o Brasil tem. Então, ao longo dessa minha trajetória de 2018 para cá, estou atuando nesses 5 setores. Mas, Robson, qual é aquele que você atua com maior intensidade? Então, as esquadrias. As portas, As esquadrias. Né? As esquadrias. Então, assim, de fachadas cortinas. Eu conheço o Robson há muito tempo. A gente costuma dizer que depois dos 40 a gente não fala há quanto tempo, né? Então são muito mais do que 6 meses. Então a gente já se conhece há bastante tempo. E assim, Robson, eu tenho percebido, são algumas coisas que eu queria conversar contigo hoje. A primeira eu sei que você passa um tempinho bastante grande aí com o pessoal do laboratório. E eu tenho recebido muito, e foi um dos motivos pelos quais eu resolvi fazer essa série aqui de lives pela manhã, né? Foi o nosso pessoal do PVC que escolheu o horário, que falou que é mais fácil de acompanhar. Eu queria que você falasse de 2 coisas para nós. Primeiro, a gente tem percebido o aparecimento muito maior de consultores de esquadrias, tá? Junto às construtoras, que é uma coisa que a gente tinha ali um ou outro, a gente praticamente contava nas mãos, né? E sobrava dedo na mão os nossos consultores. E hoje tem aparecido muito mais. Eu queria que você explicasse um dos motivos aí que leva, que a gente sabe que as normas elas evoluem. E eu queria também que você falasse como é que é esse dia a dia de norma. Depois a gente vai entrar no como a gente atende. Mas eu acredito aí que a gente podia falar um pouquinho aí de 15575, de 10821, de outras normas que estão em andamento, a norma de guarda-corpo e tudo mais. Pri, vamos lá. Quando a gente fala desse ambiente de elaboração de norma, então vamos lá. Para que eu possa elaborar uma norma, precisa existir um local que essa norma possa ser desenvolvida. Aonde é este local? Ok. Numa comissão de estudos, que ela pode ser uma comissão de estudos que está dentro de um comitê brasileiro, como eu acabei de falar. Então, por exemplo, portas e janelas. Nós temos uma comissão de estudos dentro do CB 248, que é o nosso Comitê Brasileiro de Esquadrias, Componentes Ferragens em geral, que é a comissão de esquadrias, fachadas, cortina. Lá a gente constrói, né, elabora e revisa. Vamos lembrar. A gente, hoje, já construiu, né? Está construindo a norma de fachadas cortinas, e nós temos a série 10.821, que é a série de normas para esquadrias entre vãos, que já foi construída, vem desde 2017. Mas, além disso, nós temos uma terceira série de normas, que é a 16851, que é a norma de perfis rígidos de PVC para fabricação de esquadrias de cores claras, que são as partes 1 e 2, parte 1 requisito, a parte 2 métodos de ensaio, e as partes 3 e 4, dedicadas aos perfis pintados. Mas não vai parar por aí não, tá, pessoal do PVC? Em breve já teremos uma norma brasileira que vai tratar da colaminação. Qual é a nossa referência técnica? Sempre normas europeias. Por quê? Vamos dizer que a nossa referência técnica sempre são as normas da Comunidade Europeia, as normas EN. Ok, Priscila? Então, para que eu faça uma norma técnica, eu preciso estar ancorado dentro de um comitê brasileiro ou de uma comissão de estudos. Mas só isso? Não. Existem normas que elas são transversais. Vou dar um exemplo, ESG, né? A norma de meio ambiente. Social Government. Traduz para mim, Priscila, porque eu sempre me perco. Então, assim, eu sempre comento aí o E do meio ambiente, o S do social, de você respeitar as diferenças, e o G do governança, de você ser anticorrupção.
Exato. Então, nós temos uma comissão de estudos especial da BNT que já desenvolveu as práticas recomendadas sobre ESG. Já tem 3 partes, Priscila. Já fizeram a parte 1, 2, estão desenvolvendo a 3, se eu não estou enganado, tá? Maravilha. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque foi meio atípico a 15575, essa última revisão. Uhum. Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho o que que ela liberou aí de responsabilidade, o que que ela deixou mais firme, porque eu acho que é aí que está pegando. Priscila, vamos lá. A 15575, como todos conhecem, é uma norma que foi um marco no setor da construção civil. É uma norma que começou seu desenvolvimento lá pelos anos 2000. Em 2008 teve a sua primeira publicação, com uma exigibilidade ali de 2 anos. Quando se chegou perto da exigibilidade de 2 Não anos consegui. ali, o pessoal falou, puto, precisamos, antes de ela entrar em vigor, precisamos revisar de novo, que tem algumas coisas aqui que já evoluíram com a tecnologia. Iniciou-se um processo de revisão ali de 2010 a 2013, e aí em 2013 tivemos a publicação da 575 com as suas 6 partes, né? Então vamos lembrar, tem uma parte de requisitos gerais, uma parte de requisitos para estrutura, uma parte de requisitos para pisos, temos uma parte para requisitos de requisitos para a vedação vertical externo e interna. Quando nós entramos nas esquadrias. Exato. Mas que nome bonito é esse, vedação vertical interno e externo? É a nossa parede. Né? Mas quando a gente fala parede, gente, não é só para pensar na parte de alvenaria. Né? É a parede, seja ela com bloco de que tipo que for, com revestimento de que tipo que for, com todos os componentes que vão ali dentro, incluindo as esquadrias. Tá? Aí nós temos a parte 5, que trata de estrutura, de coberturas, né? A estrutura do telhado e telhado, e por último a parte 6, que trata dos sistemas hidrossanitários. Tá? Exato. Então, o que aconteceu, Priscila? É uma norma que quem teve a oportunidade de participar em 2013, a gente tínhamos reuniões ali de 150 pessoas dentro do Sinduscon São Paulo, a época que ele estava ali ainda do lado da igreja de Santa Cecília, e era discussões acaloradas interessantes. Né? É um pouquinho complicado o negócio. Exato. O que aconteceu? Passados-se ali alguns anos, por volta do ano de 2020, entendeu-se que precisava fazer uma revisão. Completa? Não. Parcial em alguns pontos. Então vamos lembrar. Em 2021, tivemos uma revisão das questões térmicas. Tá. Então tivemos ali uma questão térmica, onde a questão do uso de vidro controle solar foi melhor explorada. Tá? Então hoje nós temos requisitos ali que você aplica para melhorar o desempenho, né? E para poder dizer que aquela esquadrilha vai ter um desempenho melhor se ela usar os vidros de controle solar. Depois nós tivemos e o grupo de trabalho foi capitaneado pelo professor Roberto Lamberts, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que hoje é o coordenador da Comissão de Estudos de Eficiência Energética, que tem um trabalho bacana. Tivemos um segundo momento de revisão dos critérios de desempenho acústico. Exato. E aí, quem capitaneou este grupo de trabalho foi o Marcos Holtz, né, o arquiteto Marcos Holtz, da Proacústica, que hoje é o coordenador de estudos da Comissão de Acústica Arquitetônica em Edificações, que é um trabalho bacana, que está sendo desenvolvido lá no âmbito do Comitê Brasileiro de Acústica, o CB196, né? E, mais recentemente, por conta da publicação da BNT-NBR 17170, que é a norma brasileira de prazos e garantias de edificações, foi feita uma nova revisão na 15575 para se melhorar ali o texto, a redação da questão das garantias das edificações. Né? Porque hoje nós temos prazos de garantias recomendados. Né? Que eu vou, assim, de forma bem simplificada, dizer: quando o problema for de... A garantia se estende aos componentes de movimentação, aos componentes de vedação, de até 1 ano.
Quando a garantia estiver relacionada aos componentes, aí eu vou falar, você vai falar de novo de movimentação? Sim, de movimentação das folhas. Estou olhando sempre para o lado da esquadria, tá, Priscila? Tá, ok. De até 3 anos. E estrutural das janelas, até 5 anos. Quem pegar 17.170, procure as tabelas lá dos prazos de garantias recomendados, e aí você vai ver que tem uma linha, 2 ou 3 linhas dedicadas às esquadrias entre vãos, estabelecendo esses requisitos. Então, é muito bacana. Essa última atualização da 15575 trouxe luz à questão aos prazos das garantias de edificações. Eu acho que aí veio porque agora tem dia, né? Tem dia, tem hora. Tem E a dia, gente... tem horário, mas o legal, Priscila, hoje em dia as reuniões são remotas. Eu posso até fazer híbrida. Não é mais recomendado pela ISO, a International Standard Organization, ou a Organização Mundial de Elaboração de Normas, né? Que se faça reuniões presenciais. O que você pede como padrão agora é a reunião virtual, aquela igual nós estamos aqui, entra-se por um link e assiste, né? Ou híbrida, presencial no local e mais a possibilidade do pessoal entrar remoto. Exatamente, né? Veja, você está aí em Santa Catarina, eu estou aqui na cidade de Guarulhos. Estamos aqui nesse momento conversando. Isso é muito mais aceito, né, Robson? Eu acredito que era muito estranho. Eu me sentia, quando eu dizia que em 2012 que eu trabalhava home office, as pessoas diziam assim, nossa, então você não trabalha, que vida fácil. Né? E era muito difícil, há 14, 15 anos atrás, explicar, não, olha, eu trabalho muito mais do que você imagina, porque eu não paro de trabalhar nunca. Uma curiosidade para você, Priscila. Eu comecei a trabalhar em home office a partir do final do ano de 2015, quando, após um grande período viajando o Brasil inteiro, ajudando as empresas fabricantes, né, de esquadrias de aço e, posteriormente, de alumínio, né, pela antiga FEASO, hoje a Abraesp, um determinado momento a diretoria falou, a partir de agora você vai ficar mais locado em São Paulo pelas coisas que estão acontecendo lá, você vai passar a trabalhar home office. Então, eu comecei a trabalhar de home office no final de 2015, né? E hoje eu vejo que é tranquilo para a gente poder conversar, participar e se acertar. Bem, agora vamos lá. Você falou que agora a gente tem lá 1 ano, 3 anos, 5 anos. Eu sou a construtora, tá? E eu vou comprar uma esquadria e eu quero saber o que me dá essa garantia que eu vou dar garantia para o meu cliente. Por quê, Robson? A gente sabe que existem laboratórios, testes, laudos, documentos. Você falou já hoje do perfil, da esquadria, da estanqueidade. Como é que a gente organiza isso na nossa cabeça e na cabeça de quem está vendendo para uma construtora? Então, vamos colocar lá, cabeça de quem está vendendo para uma construtora. O que seria o meu mundo ideal e o que seria o meu mundo factível? Então vamos lá. Priscila, primeira coisa que existe uma grande confusão aí quando você vai falar desses documentos, vamos falar assim? Exato. Primeira grande confusão. Laudo de ensaio ou relatório de ensaio? Eu tenho laudo. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo ser sucinto. Laudo é emitido por um profissional. Então, vou usar o exemplo da área da saúde. Quando eu estou com algum problema, eu procuro um médico e, por meio de exames, este médico faz um laudo, onde ele diz, olha, você está com problema da CID número tal, você está com problema da CID número tal. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos trazer agora para a esquadria. O que é o nosso exame? É o ensaio em laboratório. Tá. Então, o que todo laboratório emite segundo as normas de método de ensaio? Um relatório de ensaio. Este é o nome. Vocês podem procurar. Olha a 10.821, de novo, focando no nosso setor, tá, Priscila? Sim. Olha a 10.821, que é a nossa norma mãe de esquadrias. Olhem a nossa norma
mãe dos perfis de PVC, que é a 16872. A gente fala em relatório de ensaio. Então eu pego o perfil, eu pego a esquadria e eu submeto a testes e eu registro no relatório de ensaio o resultado, o desempenho daquela esquadria, o resultado, o desempenho daquele perfil. Maravilha. A partir daí, um profissional habilitado, que pode ser um engenheiro, não vou dizer se ele é civil ou mecânico, Sim. ou, né, um engenheiro civil ou mecânico, ele emitirá o que a gente conhece como parecer técnico. É o parecer técnico que declara, ele vai declarar que com base nos resultados do relatório de ensaio, você está aprovado. Por quê? Pega um relatório de ensaio dos nossos tradicionais laboratórios de ensaio, hoje acreditados no país pelo Inmetro, pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. Ou seja, são os laboratórios que têm escopo e têm a chancela do Inmetro para fazer ensaio. Então a gente tem o Laboratório Tec, aqui em São Paulo, no Campos Elíseos, né, da nossa amiga Michele Gleice, né, que é a diretora técnica lá. Edson por aí também, já passou a dar um oi pra gente cedo aqui. O Edson até me deu uma cutucada que eu esqueci do negócio que eu já falo. Aí tem o Laboratório Falkenbauer, localizado ali na Água Branca, também tradicional laboratório de esquadrias aqui em São Paulo. Temos o laboratório do IPT de esquadrias, tá, Priscila? Do nosso amigo engenheiro Maurício Rezende, que está lá, também capacitado para fazer os ensaios. E o laboratório do Instituto de Tecnologia, o ITT Performance, no Rio Grande do Sul, Unicinos, né? Na Universidade do Vale dos Sinos, lá em São Leopoldo, cujo coordenador lá à frente está o meu amigo Robert Christes, né? Então, temos esses 4 laboratórios acreditados do país para fazer ensaio na esquadria. Eles têm a chancela do Inmetro, ou seja, olhando para a norma que determina como um laboratório deve funcionar, eles estão ok, eles estão acreditados, eles seguem fielmente o que está ali, estão capacitados para emitir este relatório de ensaio. Beleza? Ok. Outra grande confusão, já emendando com a história de laboratório. Ah, eu tenho um laudo, não dá risada, Priscila, de um laboratório certificado. Pessoal, vamos parar. Laboratório não é certificado, laboratório é acreditado pelo Inmetro. Certificação é uma outra coisa. Tá? O laboratório é acreditado, como eu disse, ele segue uma série de regras, ele é auditado pelo Inmetro anualmente para ver se os procedimentos que ele executa para que ele possa realizar os métodos de ensaio estão em dia e estão ok e são tratados. Ok, então o laboratório é acreditado. Agora vamos lá. E certificação, Robson? O que é a certificação? A certificação se divide em duas etapas. Compulsória e voluntária. Certificações compulsórias são aquelas que o produto vai colocar em risco, Priscila. A minha, a sua e a de todos que nos assistem. Saúde, segurança, traz prejuízo ao meio ambiente ou provoca práticas enganosas no comércio. Quando o Inmetro identifica que um produto ou um serviço pode ferir um dos 4 itens, normalmente o Inmetro escreve um regulamento técnico de qualidade por meio de uma portaria e aí ele estabelece as características, ele estabelece o desempenho, ele estabelece como os métodos de ensaio para ele poder, para que o produto seja regulamentado e tenha o direito ao selo de conformidade do Inmetro, né? Que está passando por mudança, tá, Priscila? Só para avisar. Setores de capacete, de extintores de incêndio e cilindros GNV vão passar a ter um selo holográfico antifraude e anticombate à pirataria, tá? Para evitar combate à fraude, tá? Juntamente com uma coisa que o Inmetro vai lançar, está lançando, que é o projeto Inmetro na palma da mão. Através do seu celular, você vai ter um app do Inmetro que você vai
Bateu o QR Code, ele já vai na base de dados do Inmetro para mostrar se aquele produto está ok ou não, se a certificação está válida ou não. Ao mesmo tempo, se não tiver válido, ele já comunica a base de dados do Inmetro que na localização que você tem um produto suspeito. Mas isso fica para um outro dia para a gente conversar, tá bom? Tá. O compulsório, então, é aquele que tem o selinho do Inmetro. É o produto Exato, que tem é aquele que é obrigatório. Eu não posso colocar o produto no mercado sem ter o registro de objeto. Ah, mas para tudo, Robson, não. Porque aí entra a questão de classificação de risco do produto, que é uma portaria do Inmetro de 2020, que veio junto com aquela série de leis e decretos da liberdade econômica, tá? Sim. Então, portaria Inmetro 282 estabelece uma classificação de risco para um produto. Beleza? Sendo sim. Para quem não lembra, a Lei de Liberdade Econômica, ela foi assinada porque o que acontecia? Existiam muitas leis aqui dentro do nosso país protecionistas, que não permitiam, vou dar um exemplo totalmente fora do nosso segmento, que eu importasse colchão. Então, se eu quisesse importar colchão, aqueles colchões que aparecem nas propagandas, o processo durava aí uns 5, 6, 7 anos e o pessoal lá de fora acabava desistindo. Com essa lei, né, e algumas flexibilizações essas, não de não atender, mas realmente que elas vão permitir a facilitação realmente de você ter esse acesso nosso, né, enquanto brasileiros, a produtos que estavam lá fora e que por algum tipo de burocracia nós não estávamos tendo acesso. Continuando, temos a compulsória, temos o que mais, Robson? Aí temos a certificação voluntária. Na verdade, Priscila, o Inmetro ele tem 10 mecanismos. Ouça bem, o Inmetro possui 10 mecanismos para você poder regulamentar produtos. 7 são de forma voluntária. A certificação voluntária, a etiquetagem, a campanha de orientação e assim vai. E temos 3 que são os compulsórios, que é a certificação apenas com regulamento técnico, regulamento técnico com declaração de fornecedor. Os gatos estavam mais legal, ó. E temos a certificação com regulamento técnico e avaliação de conformidade compulsória. O que é isso, Robson? Existem produtos que, se vocês... Vou dar um exemplo para vocês, tá? Que é um do segmento aqui do nosso Cianfest. Panelas metálicas. Temos uma portaria que estabelece os requisitos do produto, os requisitos de avaliação da conformidade de panelas metálicas. Desde panela de pressão, frigideira, e por aí vai. Tá? São 2 documentos. Você tem o regulamento técnico, que descreve as características do produto, e o regulamento de avaliação da conformidade. Beleza? Tá. Beleza. Bom, e qual é o outro mecanismo, Robson? A certificação voluntária. Aquela que o fabricante, de livre e espontânea vontade, busca um organismo de certificação de produtos. O que é um organismo de certificação? O organismo de certificação, Priscila, é um organismo de terceira parte. Não é ligado à indústria, não é ligado ao comércio. Como um laboratório de ensaio, é um órgão criado para trabalhar na avaliação de conformidade, seja de produto, seja de serviço, seja de inspeção e por aí vai. Tá, então ele tem certificadores e é um terceiro. Então, por isso vem a explicar que o laboratório faz laudo e certificadora faz certificação. Exato. A certificadora, ela, quando emite um certificado de conformidade, ela é o profissional habilitado que diz que a pessoa está conforme. Como os laboratórios de ensaio, Priscila, os organismos de certificação de produto têm que ser acreditados pelo Inmetro. Tá. Para esta função. Muito bem. Mas ele, para ser acreditado, o que ele faz? Ele escolhe um produto, ou ele escolhe um serviço para se acreditar, e normalmente essa escolha, na hora que ele cria o seu programa de certificação, ele se embasa no quê? Como o Inmetro se embasa no quê? Na norma técnica que a gente escreve nas comissões de estudo, Priscila. Okay. Por isso é tão importante que as pessoas participem.
ou, no mínimo, acompanhe as comissões de estudo. Certo. Para que o que está sendo desenvolvido lá tenha a anuência e a participação de todos, ou seja, de conhecimento de todos, para que ninguém depois diga assim, fui pego de surpresa, a norma foi publicada e veio com isso, eu não sabia. Não concordo. Não concordo, não. Não concordo. O momento de você expressar o seu não concordo, eu não estou de acordo, é quando uma norma técnica está em consulta nacional. Tá? Sim. E quando que isso acontece, Robson? Você tem que se inscrever lá no site da BNT. Isso também eu posso falar um outro dia, né, Priscila, para não se estender. Existe. E aí você passar, no mínimo, a acompanhar, estar de olho no que está sendo feito. Então, Priscila, voltando. Certificadora vai emitir o certificado de conformidade. Nele, a certificadora declara que a empresa tal, de CNPJ tal, que as certificações são por CNPJ, não é pelo grupo. Se eu tiver 3 empresas, se eu quiser colocar as 3 para dentro da certificação, eu preciso colocar os 3 CNPJ. Se eu tiver um CNPJ só, é o CNPJ. Vem lá o endereço. Normalmente já vem de cara que aquele produto atende a norma número tal. E a norma tem um sistema de classificação e de desempenho. E aí agora vamos para o nosso segmento, Priscila? A norma de esquadrias é uma norma de classificação e de desempenho. Exato. Então, quando a gente pega hoje o certificado de conformidade das certificadoras acreditadas no escopo de esquadrias junto ao Inmetro, a BNT certificadora e o Instituto Beltrame de Qualidade, Pesquisa e Certificação, vou reduzir o nome, IBELC, são as 2 certificadoras que estão acreditadas. Tem mais uma certificadora que eu sei que está aí se preparando para se tornar também, ter a acreditação do IMET, que é o Centro Cerâmico Brasileiro, né? Também está se preparando para entrar nisso. Então, o organismo de certificação de produto, ele é o responsável em emitir esse certificado de conformidade que confirma que aquele fabricante tem um produto que atende à norma técnica, mas ao mesmo tempo que o processo de fabricação dele está monitorado e que ele tem capacidade de manter a repetitibilidade daquele projeto que foi ensaiado nos nossos laboratórios acreditados pelo INEP. Então, o que é a certificação de produto? Eu faço um casamento entre o processo e o produto. E por este motivo, por estar sendo acompanhado por um organismo de terceira parte, que audita a empresa aí em períodos estabelecidos, que podem ser de 6 em 6 meses ou de 12 em 12 meses, disse que o certificado está válido. E aí, mais uma coisa, já aproveitando o gancho. Relatório de ensaio não tem validade. Relatório de ensaio, ele só tem lá, data tal, emissão. Certificado de conformidade. Este tem prazo de validade. Está sempre atrelado à manutenção dele, a pessoa olhar no site da certificadora para ver se ele continua válido. Porque muitas vezes o cara pode começar um processo de certificação. Hoje os processos de certificação, Priscila, eles têm certificadora que trabalha com 36 meses, tem certificadora que trabalha com 48 meses. Mas como é que eu sei que esse documento está válido? Você entra lá no site da certificadora, coloca o número da empresa, o número do certificado de conformidade, para ver se ele está válido ou não. Tá, e daí aqui, estamos com a pergunta. A certificação tem validade de quanto tempo em média? Como eu disse, você viu de quem que é a Priscila aí, né? Ô, Priscila, você viu de quem que é a pergunta, né? Vi, claro, né? Wagner Vieira Bispo, grande Wagner Bispo, nosso comandante aí do Congresso do Guarda-Povo. À noite tem live com ele. Hoje, eu tô que tô, né? Então, à noite tem live com ele, o pessoal da L Indústria, às 8 horas. Hoje eu começo às 7 da noite. Então, hoje eu começo com live e termino com live. Então, Priscila, vamos lá. Quanto tempo tem um certificado de conformidade de validade? Depende da certificadora, como eu disse. Tem certificadora que está trabalhando com 36 meses, desde que anualmente se faça a manutenção, anualmente, ou
semestralmente, depende do modelo de certificação, né? Que a gente tem o modelo 5 de certificação do Inmetro, aquele que eu faço gestão da qualidade com ensaio de produto. E existe modelo de certificação que eu só fico fazendo acompanhamento, principalmente dedicado às micro e pequenas empresas, né? Onde eu fico só, não por ser uma micro e pequena empresa, a parte da gestão da qualidade é dispensada, mas ele tem essa verificação, um número maior de verificações do produto, né? De coleta e ensaio de amostra de produtos. Então, Robson, vamos lá. Para a gente resumir isso daqui e tentar fechar. Okay. Eu sou um fabricante de esquadrias, certo? Eu compro os meus perfis de uma empresa, eu compro os vidros de outra, eu compro os acessórios ou ferragens de outro. Então, eu tenho 3 fornecedores, certo? Tem um quarto. Vamos lá. Vamos separar. Quando a gente fala de esquadrias de aço, o perfil é produzido dentro da própria indústria por meio de máquinas rotativas, prensas dobradeiras e por aí vai. Quando a gente olha para o segmento do alumínio e do PVC, nós temos a figura do sistemista. Sim, o fornecedor de perfil. Que fornece os perfis. Então, a gente tem... Então, vamos lá. Vamos falar assim, nós temos os perfis, nós temos o vidro, nós temos os componentes de movimentação, roldana, braço, os componentes de vedação, guarnições, escovas de vedação, e nós temos os componentes de fechamento, as fechaduras, os fechos, os trincos, por aí vai. Todo esse conjunto, ele tem que ser montado. Tá. Então, no caso das esquadrias que são fabricadas pelos que a gente, fabricante e montador, compra dos sistemistas, qual é a minha... Fabricante e montador é o serralheiro. Eu não gosto de usar esse termo. Eu sei. Eu gosto de chamar de fabricante de esquadria, porque serralheiro, para mim, não é menosprezando, não, porque o serralheiro é muito importante. Mas hoje, quando a gente fala em serralheiro, a gente começa a misturar serralheiro que faz portão de garagem, que faz grade, sim, com o fabricante de esquadrias. E a esquadria é um sistema mais complexo. Então, vamos falar. O fabricante de esquadrias, o montador de esquadrias, ele vai ter que seguir um catálogo técnico, no caso de esquadrias de alumínio, de PVC, para ele fazer aquela montagem. Então, ele vai observar as dimensões de corte dos perfis, como ele faz a montagem dos acessórios. Uma vez que ele fez aquele conjunto, quem foi que montou? Ele. A responsabilidade é dele. Então, o que precisa... Tem uma pergunta aqui, se a gente já vai falar sobre ela. Sim, eu já vi aqui, do meu amigo Mattioli. Grande Mattioli, abraço pra você. Então, Priscila, quando a gente faz toda a montagem desse conjunto... Tá. Tem um produto acabado. O produto está acabado, mas quem que montou? Eu, fabricante. De quem é a responsabilidade pelo produto? Tua. Minha. Né? Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho que submeter aquele produto ao ensaio. Não adianta eu querer utilizar o certificado de conformidade ou o relatório de ensaio do sistemista. Não fui eu que montei. Não está no meu nome. Para que eu tenha uma validade, para que eu tenha segurança e para que eu transmita segurança ao meu cliente, tem que estar em meu nome, porque fui eu que montei. Assim como, Robson, eu acho que o que acontece também, porque existe essa dúvida, né, de eu usar... o sistemista desenvolveu o sistema, fez os ensaios, fez a certificação do sistema e distribuiu, né, vamos falar assim, bem entre aspas, distribuiu esse certificado para vender o sistema dele. Maravilha. Porém, você, enquanto sistemista aí de Guarulhos, você enquanto fabricante e montador de esquadrias aí em Guarulhos e eu aqui em Floripa, não temos o mesmo processo. Então, por mais que nós utilizemos o mesmo sistema, a gente sabe que o produto não é o mesmo. Então, eu tenho que ter a minha certificação aqui do meu CNPJ e o senhor aí em Guarulhos, o seu. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito jeitinho brasileiro. Então, eu pego, não, eu estou usando esse sistema, ele está ok, e eu quero que seja aceito porque eu estou fazendo isso. Ok? Eu acho que isso é uma das coisas que mais acontecem, né? Porque não vem o tal do organismo de fora que diz que eu faço direito e você faz direito.
Ó, Priscila, vamos pensar o seguinte. No caso de um produto que está se utilizando de um certificado de um terceiro, o fabricante não vai ter nada que o resguarde que o produto dele atende à norma, porque quem montou foi ele. Sim. Imagine assim, quando eu tenho o documento do meu fornecedor que ele atende à norma, eu estou assegurando o seguinte, eu estou comprando um componente, um perfil confiável. Ok. Mas quem é o responsável pela montagem? Eu. Vou te dar um exemplo. Você compra um carro na Toyota, na Ford, na Fiat. Você vai brigar com o fabricante do freio? Vou dar um exemplo, né? Knorr-Bremse. Você não vai brigar com a Knorr-Bremse se o freio do carro. Você briga com quem? Com a Toyota. Ela é a responsável pelo produto que você comprou. Ela depois pode acionar o cara. Mas quando você entra acionando ela... Ela. Então, fabricante de esquadrias, se você está fornecendo numa obra, e hoje em dia eu vou dizer para vocês, quem fornece obras principalmente aí para os órgãos de governo, para programas de habitação de interesse social, ou até para outros programas de habitação, ou mesmo para obras de alto padrão. Não, para qualquer tipo de obra hoje, Robson, o que está acontecendo? E daí a gente volta ao assunto inicial. Está com muito consultor. Então, as empresas construtoras, elas estão passando essa responsabilidade para os consultores, né? Então, assim, o consultor, ele é a pessoa que ele vai levantar esses dados. Exato. Ele que está com a responsabilidade de ser o profissional pelo lado da construtora, de avaliar toda a documentação que vem, dizer, esse produto está ok, tá? Agora, esses consultores precisam estar antenados com as atualizações que as normas sofrem, né? Exato. Porque existem algumas máximas, e aí vou falar, que eu escutei, inclusive, semana passada, Priscila, não fique brava. O PVC ainda no Brasil tem problema, ele amarela. O alumínio também enferruja, e a gente faz o quê, né? Então, são máximas que já não existem mais. Desde que eu faço os meus ensaios, eu estou assegurando que aquele produto tem um desempenho, tá? Exato. E aí, naquela pergunta que veio, já aproveitando o gancho, Priscila, porque eu sei que a gente tem horário para não estourar o horário. Sim. Como que a gente confia que uma certificadora ela é uma boa certificadora? Que a acreditação dela está mantida junto ao Inmetro. Exato. Aí você tem que fazer uma pesquisa dentro do site do Inmetro, colocando ou o número da certificadora ou o nome da certificadora, né? Para buscar que ela está com sua acreditação vigente. Do mesmo jeito que um laboratório de ensaio, para eu saber se ele está com sua acreditação vigente, eu também entro no site do Inmetro, numa outra página, que é da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, para ver se ele está com a sua certificação vigente. Tinha mais uma outra pergunta aí, dizendo assim, e se eu tiver um relatório de ensaio vindo de outro país? Isso, um laudo da Alemanha que precisa passar por ensaios novamente no Brasil? Sim, precisa por quê? Primeiro, um relatório de ensaio feito na Alemanha vai depender, primeiro, se aquele laboratório da Alemanha ele está dentro do ILAC, o International Laboratory Accreditation, que é um órgão igual o IAF, que é o Fórum Internacional de Acreditação. Se esse laboratório estiver lá dentro do ILAC, ele tem reconhecimento no Brasil. O ensaio feito lá é reconhecido aqui. Porém, se a norma brasileira é diferente da norma do país de origem, você precisa ter essa combinação. Segunda coisa, que isso é Código Civil, vocês podem procurar aí, artigo 224. Qualquer documento, para ter vigência no Brasil, ele precisa estar em língua portuguesa. Documentos em língua estrangeiras não são aceitos como documentos válidos no Brasil. Eles são uma referência, mas para ter validade legal... Tem que estar traduzido, juramentado. Ou ser uma norma técnica brasileira, no nosso caso, aqui em discussão. Exato. Eu acredito assim, sabe, Robson? Existe muito a relação, porque a gente fala principalmente das obras com dinheiro público, né? Que você colocou de uma forma muito bonita, Minha Casa Minha Vida e outros programas habitacionais, né?
E, querendo ou não, isso se resume a dinheiro público é dinheiro de todo mundo. Então, construtoras que fazem esse tipo de obra, né, elas devem exigir tudo e mais um pouco, e a gente sabe o porquê, a gente sabe os motivos pelos quais nos levaram a estudar e a melhorar e a sempre estar evoluindo na questão das normas da ABNT, né, que é para proteger realmente as pessoas, né, que não têm esse acesso. A gente tem hoje as construtoras em si, né, que também eu não estou aqui para dizer que elas são boazinhas, mesmo pelo contrário, a gente tem aí construtoras que fazem o que fazem e querem arrancar tudo e mais um pouco do seu fornecedor, né? E elas se colocam como as boazinhas porque elas dão o tal do volume ao fabricante e fornecedor. E hoje elas buscam tirar o corpo fora, vamos dizer dessa maneira. Então, você me apresenta isso, isso e isso, e eu compro de você. Não digo que está errado, é um negócio delas, mas a gente sabe que também isso é uma questão que faz uma limpeza dentro desse mercado de esquadrias, que a gente tem aí. O último levantamento tinha o quê? 18 mil, 20 mil fabricantes, Robson, que a gente tinha colocado? Quando nós fizemos esse estudo lá na análise de impacto regulatório do Inmetro, porque para quem não sabe, Sim. Esquadrias tem um AIR, que é um ato Exato. que você faz para, se você vai regulamentar um setor, você faz uma análise de impacto regulatório para ver se todas as partes envolvidas, como elas serão impactadas. Na época, KNAI economicamente ativo de fabricação de esquadrias, o 2512/800. À época a gente tinha ali 12 mil empresas. Sim. Isso era 2017. E o Inmetro tinha uma Exato. previsão que até 2030, pelo crescimento do país, chegaríamos aí a algo em torno de 30 mil empresas. Tá? Só que aí tem um problema, né? Porque quando você fala desse KNAI, o 251208, Priscila, desde a esquadria até grade ornamental, box de Sim. banheiro, tá tudo lá dentro. Exato. Tá tudo lá dentro. Um outro ponto que eu acho interessante, Priscila, comentar aqui, por que tem acontecido isso? Pessoal, quando uma obra do governo federal está financiada, um financiamento de 20 anos, o mutuário que paga aquela prestação ao governo, ele tem o apartamento ali no nome dele. Mas, Exato. tecnicamente, É do banco. quem responde é o banco. Tá? E o que começou a acontecer desde que o Minha Casa Minha Vida entrou no ar, e por isso que houve uma exigência do TCU sobre a Caixa Econômica Federal, e não só a Caixa, tá? Por todos os bancos e órgãos de fomento, o seguinte, tudo que você colocar na obra, eu vou querer comprovação com documentação técnica. Então, por isso que pedem o certificado de conformidade. Muitas vezes a construtora é extremamente exigente, ela vai pedir, além do certificado de conformidade, o seu relatório de ensaio e um parecer técnico com registro com a RT, né? Ou RRT, se for arquiteto, né? Sim. Na CAL é RRT, para assegurar que aquilo que ele está comprando está em conformidade com a sua norma técnica. Para evitar que, no caso de uma patologia e de até um litígio entre construtora e o mutuário, ele esteja resguardado. Exato. Só que a hora que você entrar nesse litígio, Priscila, quem que vai ser chamado para discutir no mérito da questão? Aquele fabricante que mostrou a documentação. E se ele não estiver com essa documentação em dia, ele vai ter que responder. E assim, a gente sempre comentou, né, Robson, acho que desde aquelas reuniões que você citou lá no Sinduscom, que a gente sentava lá e era bem amigável, né, bem amável, que a gente eram engenheiros criando um grande mercado para advogados. Né? E era isso que a gente se sentia realmente, porque a gente sabia que estava dando muita munição e a gente tomava muito cuidado quando escrevia qualquer coisa, para que quando o negócio fosse realmente para a justiça,
né, que pendesse realmente para o lado mais técnico. Então, eu acredito que seja exatamente isso. Tem uma pergunta lá do Falabrete de Santa Rosa, que é, quando você estava falando, não é nem uma pergunta, é um comentário. Que a gente estava falando em 12 mil, 15 mil, ele, claro, existem todos os informais que a gente coloca, que não tem KNAI, que não tem, né? Eu acho assim, o mercado de vidros, esquadrias, fachadas, ele é um mercado muito grande, né? Ele é um mercado que ele tem aí uma possibilidade, e isso vem também fechando aqui, ó, gostaria muito que todos respeitassem as normas e que os consumidores exigissem das construtoras as certificações dos produtos e os fornecedores não aceitassem produtos sem qualidade. Então, assim, e é exatamente isso que eu queria trazer nesse primeiro Aceita um Cafezinho, que o vender é muito fácil, né? Porque o vender basta uma pessoa querer comprar e outra ter o produto para entregar. Porém, quando a gente fala em vendas para uma pessoa que vai morar, uma pessoa que está ali, que vai habitar, né, existe toda uma responsabilidade. E existe toda uma cadeia por trás, seja do pessoal que escreve as normas, seja o pessoal dos laboratórios, sejam as certificadoras, né? Sejam os próprios professores da universidade que hoje cuidam e estão ali sempre antenados e viajando para saber o que está acontecendo lá fora, o que pode ter aqui. Ó, Wagner, te vejo à noite. Ele está indo, desejou sorte para a gente, ó. Pode Obrigado, ir, Wagner. até às 7 da noite estaremos aí juntos hoje em live também. Então, assim, eu acredito que é muito, muito importante. Eu queria realmente te agradecer, Robson, até por aceitar isso de bate-pronto, né? 8 horas da manhã, vir aqui não teria como ser uma outra pessoa para abrir essa sequência de lives, onde eu ainda quero receber o pessoal dos laboratórios, quero receber o pessoal que está no dia a dia de obra para falar das realidades. Eu acho que eu quero receber ainda o pessoal da Caixa Econômica para falar como é que eles fazem essa validação, porque querendo ou não, uma coisa é você vender, mas como a gente mesmo diz lá na 1770, 1 ano, 3 anos, 5 anos, onde você vai estar daqui a 5 anos com a sua empresa se você está fornecendo esse produto hoje, né? Então, assim, eu tenho aqui, primeiro a agradecer, vou abrir para o Robson para ele fazer o fechamento dele, e dizer que para mim é um grande desafio, né? Entender, conhecer e tudo mais, e que um dos meus segredos é estar com esse cara aí que está comigo, e me ajuda e me coloca e diz assim, não, Priscila, isso é isso, aquilo é aquilo, até pode, mas não pode muito. Então, assim, Robson, me diz aí como foi acordar cedo hoje, tomar um cafezinho aqui comigo. Priscila, primeiro eu agradeço a oportunidade da gente abordar esse assunto, que é um tema extremamente importante, né? Eu acho que, complementando os temas aí que você quer tratar, não vamos esquecer também que a gente precisa trazer as certificadoras, né? Ah, sim. E temos também as empresas, né, que apoiam a certificação. Nós temos empresas aí que fazem a gestão técnica da certificação para ajudar, né? E aí vamos destacar aí que nós temos hoje, como eu já disse, né, 2 certificadoras aqui no país, acreditadas para fazer certificação de esquadrias. O IBELC, da minha amiga Fabiola e Karina Rago, né? A ABNT certificadora, que aí nem preciso dizer o nome, né? Temos também o trabalho aí sendo feito pelo ITEC Quali, capitaneado ali pelo nosso amigo Edson Fernandes, né? Que todos conhecem, eu não preciso ficar nominando ele, né? Existe um trabalho bacana, né? Então, assim, a gente vem trabalhando. Priscila, eu acho que, para fechar, primeira coisa a gente está trabalhando as normas, né? Mas, principalmente, olha que legal. Há um movimento que muita gente ainda não sabe, que as entidades de classe de esquadrias estão reunidas desde setembro do ano passado. O Cianfesp, como entidade, né, que representa na normalização o segmento de esquadrias, reuniu as seguintes entidades e mensalmente a gente tem, a cada 30, 45 dias, tem feito reuniões. O Sindicato da Indústria dos Artefatos
não metálicos no estado de São Paulo, que é o Cianfesp, o Sindicato das Indústrias de Esquadrias, né, e Construções Metálicas, o Ciescomet, Ah, a Associação Brasileira das Indústrias de Esquadrias, ABIE, a Associação Brasileira das Indústrias de Portas e Janelas Padronizadas, ABRAESP, a Associação Nacional dos Fabricantes de Esquadrias de Alumínio, a Associação Brasileira de Sistemistas e Fabricantes de Perfis e Esquadrias de PVC, ASPEC PVC, a ABRAP, Associação Brasileira de Persianas, tem se reunido para discutir ações positivas de uhum. normalização, de divulgação de conformidade e das questões de avaliação de conformidade para que o setor, de forma única, trate dessas questões. Então, eu queria ressaltar esse trabalho que está sendo feito, né? Sempre buscando as melhores práticas internacionais, né? Atender as diretrizes aí da Organização Mundial do Comércio e Desenvolvimento Econômico, para que a gente tenha normas que sempre prestigiem e valorizem o desempenho, que não estabeleçam barreiras técnicas, que não criem reserva de mercado, né? Normas que sejam eficientes, normas que o laboratório possa executar e não traga dificuldade para eles, né? Eu agradeço demais a você a oportunidade da gente estar conversando aqui hoje sobre esses pontos, trazendo esses esclarecimentos. As pessoas têm o meu contato aí. Se precisarem fazer mais perguntas, né? A gente está à disposição aí, Priscila. Eu acho assim, eu não podia sair disso aqui sem comentar um outro assunto, né? Porque, querendo ou não, eu recebi um e-mail pedindo voto e eu queria saber o que é isso, Robson. O que que você está concorrendo agora? Esse é o momento candidato. Priscila, a cada ano a BNT renova as cadeiras dentro do seu conselho deliberativo e do seu conselho técnico. Então, este ano eu estou candidato a uma vaga como colaborador individual, que é a minha categoria de associado na BNT. Eu sou associado da BNT desde 2017, né? E eu estou concorrendo a uma cadeira na categoria associado colaborador individual ao Conselho Fiscal da BNT, tá? O Cianfesp também está lá como entidade coletivo mantenedor, como laboratório ITEC, representado pelo nosso amigo Edson Fernandes, pela nossa amiga Michele, também estão participando na categoria microempresa, tá? Tá, então assim, quem pode votar para a gente poder fazer campanha para você? Associados, pessoas que são associadas à BNT, né? Essas pessoas já receberam a cédula, né? Até no e-mail de campanha aí que a gente Tem o linkzinho. circulou para os associados da BNT, tem lá as instruções para estar fazendo seu voto até o dia 15 de abril, próxima quarta-feira, até às 10 da manhã. Porque depois das 10 da manhã encerram-se as votações e aí tem-se apuração para no próprio dia 15 saber se vamos compor essa nova gestão do Conselho Deliberativo e Fiscal da BNT. E eu acho que todo mundo que ficou na live até agora está aqui na torcida, né? Estamos aí trabalhando e pedindo, porque cada voto é um voto, né? Eu só tenho a agradecer, meu amigo, te desejar sorte, te desejar Obrigado. sucesso. E o Robson ele comentou sobre a função dessa pessoa que ajuda. Além de tudo, ele é uma dessas pessoas que auxilia e presta esse tipo de consultoria para quem ainda não sabe o como caminhar, o que fazer, tem ensaio, não tem ensaio, porque é aquela coisa, eu como mentora sou uma pessoa que vivi vendas e ajudo as pessoas a vender, o Robson é uma pessoa que vive e respira a norma e ele ajuda vocês a economizar, né? E fazer de uma forma rápida, tranquila e correta, né? Essa questão da sua validação e certificação. Então, quem ainda não o conhecia, o que eu acho difícil, porque aqui só tem amigo mesmo, pode procurá-lo. Essa live ela vai ficar em colaboração comigo e com ele. E eu só tenho a agradecer e fechar essa 1 hora aí que a gente passou juntinho.
Maravilha, Priscila. Eu também agradeço. Ó, agradeço aí aos amigos, o Mattioli, o nosso amigo Valdir Araújo, que prestigiou a nossa live, o Edson Fernandes, que também esteve aqui, né? Aos amigos aí da indústria do PVC, que são vários que eu vi que acessaram aí. Ao pessoal do Cianfesp também que está aí. A você, minha amiga, por estar me dando esse espaço e essa oportunidade, ao nosso amigo Wagner Bispo aí. E vamos em frente. Estou sempre à sua disposição para o que você precisar para nesses assuntos da parte técnica, né, de esquadrias, que é a nossa é o nosso forte, a nossa especialidade, a gente está podendo ajudar aí e auxiliar as pessoas. Com certeza. Um brigadão, beijo, tchau, tchau. Até mais, Priscila. Tudo de bom para você.